Bem-vindos ao MS Florestal, o 5º Congresso Florestal Online, um congresso que trata da extensão das cadeias produtivas de base florestal. Nós estamos no painel Engenharia em Madeira, Soluções para o Presente. Estão aqui conosco Humberto Tufolo, químico industrial, com especialização em preservação e acabamento de madeira. Perfeito. Também conosco Hélio Olga, engenheiro civil. Nós vamos fazer as duas apresentações. Antes das apresentações, o Humberto e o Hélio vão falar um pouco mais sobre a experiência e a trajetória profissional. Por gentileza. É um prazer estar presente num Campo Grande, nesse evento importante, pela dimensão e pelo formato como nós estamos levando a experiência e os benefícios da madeira para a construção civil. Um modelo de palestras online, gratuito, é um acesso muito importante a muitos profissionais, muitos estudantes que querem conhecer um pouco mais dos valores da madeira. Por que construir em madeira? Hein? Nós poderíamos estar utilizando os argumentos da beleza, do aspecto visual, conforto que uma casa em madeira pode proporcionar. Mas, no momento, num cenário que nós vivemos, com tantos problemas climáticos e uma discussão para um modelo de construção sustentável, eu diria que chega a ser uma forma responsável de se construir e atender a importante demanda por habitações e construção no setor rural. Vamos lembrar que madeira é um material que, através do processo da fotossíntese, nós fazemos o sequestro do CO2, transformando esse componente com moléculas de água numa celulose. E daí o material lenhoso para um excelente elemento construtivo. E o mais importante, para uma construção de responsabilidade, uma construção que segue as boas práticas de produção, você consegue aprisionar esse CO2 por muitos anos. Então, é uma forma responsável, seria uma resposta inteligente para o cenário ambiental que nós estamos vivendo. Atualmente, nós lançamos algo perto de 39 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. A construção civil é uma das principais fontes de emissora de CO2. Ela responde praticamente por 47% dessas emissões. Então, é necessário, é essencial, muitos esforços e, entre eles, fazer mudanças no modelo de construção, principalmente num país como o nosso, que tem uma vocação florestal importante, para contribuirmos para essas reduções, na redução dessas emissões de CO2. Quando nós falamos em termos de sustentabilidade, a melhor definição é tida pela Comissão Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente, que diz o seguinte: é a forma de se atender às nossas necessidades do presente sem comprometimento das futuras gerações. Puxa vida, como nós podemos então construir, atendendo os recursos, utilizando os recursos que nós temos hoje, sem comprometimento das futuras gerações? Como fazer isso? Utilizando madeira, que é um elemento de baixa emissão de CO2, um material renovável, de ciclo curto, que sequestra e aprisiona CO2, de baixo consumo de energia na sua industrialização, durável, confortável e que proporciona conforto, beleza. E ainda dá todo o processo de beleza em termos do que você pode diversificar na arquitetura. Vamos entender o que é madeira, para saber utilizá-la com inteligência. A forma de apresentação que eu tenho utilizado, classificando a madeira como um polímero natural, resultante da fotossíntese, pelo qual as plantas convertem a energia do sol e água em energia química e na forma de glicose. Muito bem, a área plantada, a área que nós temos hoje disponível, e eu diria precisamente no Mato Grosso do Sul, embora nós podemos estar remetendo isso para a extensão em todo o centro-oeste, sudeste e sul do país, a área que nós temos disponível e a engenharia que nós já temos disponível é capaz de atender a importante demanda do déficit habitacional brasileiro.
Hoje se fala algo em torno de 6 milhões de moradias. É inadmissível que nós tenhamos um déficit habitacional dessa importância, tendo a madeira como um excelente elemento construtivo e que pode contribuir de forma decisiva, sustentável, para suprir essa importante demanda, não? E todos os seus aspectos sociais que isso proporciona. A tecnologia da engenharia florestal, consorciada com a tecnologia da preservação de madeira e do setor industrial madeireiro, nos permite construir sistemas habitacionais em formas rápidas e econômicas e, acima de tudo, com toda a beleza, de toda a modernidade que o consumidor hoje exige. E de que forma? Através dos sistemas dos benefícios da construção industrializada, onde nós temos uniformidade, controle da qualidade e do produto final desejado. A qualificação da mão de obra, através dos processos de industrialização, redução de resíduos nos canteiros de obra, redução da pressão de preços sobre outros elementos construtivos comumente empregados no mercado brasileiro, no modelo da construção tradicional, e ainda uma oferta de um sistema sustentável pelo uso da madeira de origem legal, que adota as boas práticas de produção. Então, é importante frisarmos o seguinte, que entre os diversos materiais hoje disponíveis no Brasil, a madeira é a que reúne as melhores qualidades para se definir uma construção sustentável. E por todas as suas qualidades, a elege principalmente sob o critério não só da sustentabilidade, mas que melhor integra o homem à construção e ao meio ambiente. Nós temos um exemplo sobre a quantidade de carbono emitido e sequestrado por alguns dos materiais mais empregados na construção civil. E temos aqui um exemplo, a madeira serrada, onde nós temos os custos do transporte, da industrialização. A emissão de carbono é de aproximadamente 15 quilos por metro cúbico e se sequestra, através de todo o processo da engenharia moderna, florestal e etc., algo próximo de 250 quilos de carbono. Em CO2 nós estamos falando em 850 a 900 quilos por metro cúbico. O aço, ele tem uma emissão de carbono de aproximadamente 5.500 quilos por metro cúbico utilizado e nada de sequestro de carbono. O concreto, 120. E o alumínio, 22.000 quilos por metro cúbico utilizado desse material. Então, é muito evidente, é muito claro os benefícios do uso da madeira de uma forma sustentável, de uma forma inteligente para a construção civil. Seguramente, seria um segmento que poderia ter uma importante contribuição para a engenharia florestal moderna e para o meio ambiente e, efetivamente, para os interesses dos consumidores, para essa importante demanda da construção que nós temos. E por que utilizamos pouca madeira, Eliezer? Discutimos isso frequentemente. Por que nós utilizamos, no Brasil, se utiliza pouco a madeira na construção civil? Sendo nós um país de vocação florestal. Temos vastas áreas plantadas e uma floresta tropical que nos proporciona excelentes espécies de madeiras que podem e devem ser exploradas de uma forma inteligente, de uma forma sustentável. Eu abordaria alguns pontos. Por exemplo, a influência da nossa colonização, que pouco conhecia a madeira, não tinha a cultura do uso da madeira na construção, na habitação. A oferta de muitos materiais. O Brasil, felizmente, é um país muito rico dos seus recursos naturais e dos seus recursos para uso na construção. É um fato. Material em abundância, atrelado à área rural. A madeira sempre, por ter em grande quantidade, sempre foi atrelada ao uso na fazenda, no segmento rural. E isso deve ter influenciado a cultura do brasileiro sobre o uso desse elemento construtivo nas áreas mais urbanas, né? Então, o cultural é um ponto muito importante que deve ser trabalhado. Desenvolvimento de valores construtivos,
e o desconhecimento desses valores, né? Eu acho que se o brasileiro soubesse da importância dos benefícios e usar de forma inteligente a madeira como elemento construtivo, seguramente ela seria muito melhor empregada. Falta de estudos e formação de mão de obra, né? Falta de normas técnicas sobre o uso desse elemento, desse material como elemento construtivo, desinformação, na exploração das nossas reservas, das nossas matas nativas atrelada a desmatamento, é um equívoco, porque a construção, a cadeia da industrialização da madeira, ela tem todo o foco da sustentabilidade, ou seja, preservar as nossas fontes de fornecimento de matéria-prima é a essência do negócio, tá certo? E desconhecimento dos valores sustentáveis pelos órgãos financiadores, pelos profissionais de engenharia, de projetistas, né? E pouco aprofundamento sobre a madeira na cadeira de materiais nas escolas de arquitetura e engenharia civil. Então, eu entendo que é o momento de toda a cadeia de produção da madeira corrigir através deste momento de palestras, através de discussões, de interação com as universidades, para que a gente reverta esses conceitos e utilize esse material de uma forma inteligente. A preservação da madeira está cumprindo seu papel. Reconhecendo essas deficiências, nos reunimos e constituímos e montamos, né, criamos a NBR 16143. É uma norma, sistema de categorias de uso, que estabeleceu como uma ferramenta de trabalho para o profissional de arquitetura e da construção civil, dando orientações sobre o uso da madeira em cada etapa da construção, em cada condição de uso numa construção, a técnica adequada do produto, sua concentração e retenção para cada espécie de madeira, de forma a garantir ao especificador, ao profissional de arquitetura e ao engenheiro, o melhor desempenho dessa obra para atender os objetivos finais ao consumidor, que além da beleza é durabilidade, a questão de resistência da construção. Então, nós estamos seguros que a 16143 é sem dúvida uma ferramenta muito importante para quebrarmos paradigmas, para nos auxiliar na quebra desses paradigmas e estimular o uso da madeira como elemento construtivo. Nós reunimos, diferentemente como aconteceu em outros países, a nossa norma de sistema de categorias de uso estabeleceu 6 classes de uso, desde madeira abrigada, fora do contato com o solo e não exposta à umidade, até a madeira que será utilizada, ou construções de madeira que estarão em contato com o solo, expostos ao intemperismo, e madeiras que estarão em contato com água salobra, água do mar. Em todas as fases, em todas as condições de uso, foram 6, e nós reunimos todas as possibilidades de se empregar a madeira, nós estabelecemos uma regra, um critério da bioagressividade e como evitar a decomposição da madeira. Porque todo elemento utilizado numa construção está sujeito a critérios de manutenção, aos cuidados de manutenção, e a madeira não é diferente. Só que nós reunimos e disciplinamos uma forma do profissional entender isso e como resolver esses problemas sem maiores transtornos, né? Nós, inclusive, criamos, na norma consta um fluxograma dessa avaliação, em que ele percebe madeira de baixa durabilidade natural. É permitido o tratamento? Ok. Ela remete para uma página da norma técnica, onde lá vai estar expresso os produtos que podem ser utilizados, as técnicas que devem ser utilizadas e todos os cuidados e critérios que devem ser adotados para que a gente tenha a durabilidade desejada para esse material. Bom, quais são os problemas mais comuns numa construção civil, da madeira empregada na construção civil? Os agentes deterioradores. Nós temos os físicos,
que são promovidos pela ação do intemperismo, sol e chuva. Principalmente raios UV e umidade. A gente sabe que deixa a superfície da madeira, sofre uma fotodecomposição, há um desgaste de certos acabamentos, e para essa condição de uso existe já técnicas através de acabamentos e tratamentos superficiais, podemos listar os steins, por exemplo, em que você consegue uma boa proteção para essas madeiras, esquadrias que estarão sujeitas a essas condições de intemperismo. A madeira também há um questionamento que é muito interessante e importante ser abordado aqui sobre resistência ao fogo. E aí é um mito, porque a madeira é um dos melhores materiais que oferece uma boa resistência ao fogo. Ela possui a capacidade de regulação térmica 350 vezes superior ao aço e 10 vezes superior ao concreto. Então, temos estudos, temos trabalhos realizados demonstrando que as estruturas de madeira suportam a temperaturas elevadas com um desempenho muito melhor do que os materiais tradicionalmente empregados, como estruturas de aço e concreto, né? Temos alguns exemplos, como no Museu da Língua Portuguesa, onde foi observado que as estruturas de madeira foram carbonizadas, mas elas foram projetadas para suportar o tempo de exposição à chama e ainda assim não entraram em colapso com desabamento, não é certo? Algumas partes chegaram a desabar porque o fogo foi muito prolongado, mas Perfeito. Ela desempenha muito bem. E ao contrário, com as estruturas metálicas, nós temos algumas imagens mostrando o seu comportamento sobre a ação do fogo, e nós sabemos que a temperaturas acima de 400 graus, esses materiais entram em colapso e acabam desabando, trazendo um grande transtorno até para a brigada de combate a incêndio. Então, nós podemos, e o Hélio vai falar um pouco sobre esse assunto, ele consegue dimensionar o tamanho de uma estrutura em madeira para que ela possa suportar tanto tempo de calor, tanto tempo ao fogo. E com isso você assegurar e dar uma segurança para os usuários da construção. Temos alguns exemplos mostrando o que acontece com as estruturas de outros materiais em comparação à da madeira. Nós temos aqui umas imagens das estruturas de madeiras em ambientes ou em construções que sofreram a ação do fogo. E até para esta pergunta, para esse questionamento de resistência ao fogo, a preservação de madeiras hoje tem respostas com produtos de tratamento superficial ou tratamento por impregnação, preferencialmente em 5 milímetros de profundidade na madeira, com excelente desempenho de resistência ao fogo, ou seja, são produtos retardantes de chama. Hoje nós temos uma quantidade importante de produtos disponíveis no mercado que asseguram e que têm uma boa eficácia para a resposta desse quesito de resistência à chama. Importante é se utilizar de empresas devidamente credenciadas, reguladas, para que você tenha a segurança de usar um produto de boa procedência. Então, entre outros problemas, nós temos os agentes xilófagos. Temos que reconhecer as limitações e saber como corrigi-las, como evitá-las, para que a gente tenha um bom desempenho na madeira na construção. Então, nós temos o problema dos fungos de apodrecimento. Muito bem. Para isso, para que ocorra o ataque por fungos de apodrecimento na madeira, é essencial. Madeira como elemento de alimentação para os fungos, para o desenvolvimento dos fungos. Umidade, oxigênio e temperatura. Então, se nós adotarmos técnicas construtivas em que a gente não expõe a madeira à umidade, porque você não tem como evitar o problema do oxigênio e muito menos da temperatura. Mas se você evitou a umidade, você já estagnou o problema, você evitou o problema de fungos de apodrecimento na construção. Eu vou mostrar esse exemplo, por exemplo, é uma estrutura em madeira,
fora do contato com o solo, devidamente abrigada, mas houve um descuido. Olha, aqui está ela atacada por fungos de apodrecimento, severamente atacada por fungos de apodrecimento. Nós temos o descuido de que a manta de impermeabilização não foi criada uma pingadeira para evitar a infiltração de umidade. Houve infiltração de umidade. Com o sistema confinado, uma câmara de apodrecimento, se formou uma condição essencial para a formação de fungos de apodrecimento. Do contrário, essa madeira estaria perfeitamente em condições estruturais de uso, sem maiores danos para a construção. Então, nós temos que reconhecer e entender as dificuldades para corrigi-las. E são pequenas técnicas e as boas práticas que a gente pode permitir e conseguir uma construção de alta durabilidade, né? As brocas mais comuns, é outro agente xilófago, mas é muito comum somente no alburno das madeiras tropicais, é um ataque de pouca intensidade, né? E o que preocupa todos, e isso é da bioagressividade do nosso país, é o ataque dos cupins, principalmente o cupim subterrâneo, que chega a ser uma praga urbana. Para esse agente nós também temos controles. Aqui nós temos alguns exemplos numa construção nova, de um armário embutido, e a gente viu essa patologia, o ataque de cupins no armário embutido, cupim subterrâneo que está abaixo do alicerce da construção, o seu ninho, né? E dificilmente o consumidor, o usuário, o proprietário da residência só vai verificar o seu ataque quando a madeira já está bastante contaminada, bastante destruída. Por quê? Esse é um inseto que não pode estar exposto à luz, então ele cria todos os seus canais subterrâneos, com proteção de umidade, etc., para sua sobrevivência. Também para isso, nós já temos a tecnologia, quer dizer, existe a boa prática, a boa técnica, um bom produto para ser utilizado e evitar o ataque de cupins. Aí algumas imagens, são chocantes, mas temos que reconhecer que isso existe, mas a madeira com a boa prática e técnica de tratamento pode perfeitamente corrigir isso, e eu garanto para você, a madeira teria um desempenho muito grande. Quando eu falo muito grande, de anos, de mais de 4, 5 décadas, mesmo exposta em áreas onde você tem a contaminação de cupins de solo, ok? Agentes deterioradores marinhos, embora o Brasil, infelizmente, com uma ampla costa, ainda temos poucas construções marinhas, né? Mas também temos a preservação de madeira, especialmente a técnica de tratamento à pressão, para atender a essa importante demanda que queremos criar, que esperamos que a construção nos auxilie e a gente possa estender isso, né? Bom, entender, madeira, alburno, sempre tratável, cerne, poucas espécies são permeáveis, muitas espécies são duráveis, mas também existe as espécies que o cerne não é permeável ao tratamento e apresenta baixa resistência natural ao ataque de cupins e apodrecimento. Daí nós fazemos a classificação de uso e as técnicas de produtos e sistema construtivo adequado para que você consiga a boa durabilidade desse material. Qual o melhor processo? Qual o melhor preservativo? A resposta depende. O tipo de uso da madeira, a umidade em que ela se encontra e a bioagressividade do local, né? Os processos de ação superficial, por exemplo, é indicado para as madeiras de baixa permeabilidade ao tratamento à pressão ou madeiras que não ficarão em contato ou expostas em condições de alta agressividade. Madeiras de baixa resistência natural. O tratamento por imersão, o tratamento por pincelamento é indicado para as categorias até a classe 3 da referida norma que eu falei, a 16143, e ainda assim conseguindo excelente desempenho de durabilidade. Aqui está um exemplo de o sistema de tratamento por processo de simples imersão a frio,
e que você cria um envelopamento da madeira e ela está apta para ser utilizada nessas condições de uso. E o tratamento à pressão, que é muito indicado para as madeiras de reflorestamento. Aqui no Mato Grosso do Sul, eucalipto e o pinus, onde nós conseguimos a impregnação em toda a porção tratável, né? E com isso dando um desempenho dessa madeira em condições de ser utilizada em qualquer condição de uso, até mesmo em contato com água salobra e água do mar, com excelente desempenho de durabilidade. Eu faço uma ressalva de que o processo de tratamento em autoclave é um processo industrial e as usinas que adotam boas práticas, elas têm um sistema de monitoramento e de controle do tratamento que permite obter o desempenho de retenção adequado para a condição final de uso. Então, eles, para o morão de cerca, no uso rural, eles adotam uma concentração e um ciclo de tratamento específico. Para postes ou para construção de vigas longas para ser utilizada em galpões, eles adequam a concentração e o tempo de tratamento, de intensidade de pressão para alcançar a qualidade desejada. Temos um exemplo do que é uma madeira, das madeiras bem tratadas, onde você obtém um processo, um tratamento com penetração profunda em todo o alburno e uma coroa uniforme, protegendo o cerne do ataque dos agentes xilófagos. Ali ela tem um desempenho espetacular, mesmo em contato com o solo, em áreas de alta agressividade. Então, penetração e distribuição é muito importante e retenção. Aí, um mau exemplo. Uma peça bem tratada e a outra peça onde nós observamos, através de um reagente colorimétrico, que o preservativo teve uma penetração profunda, porém não uniforme. Isso significa, para nós técnicos em preservação de madeira, já podemos identificar que essa madeira seguramente recebeu o tempo de pressão adequado, mas ele tratou a madeira verde, onde a distribuição do preservativo não está uniformemente em todo o alburno da peça. Conclusão, essa madeira não terá o desempenho desejado de durabilidade às condições que ela será exposta. Então, é importante para o consumidor, quando vai fazer a aquisição, a cotação do uso da madeira, ele se certificar que está negociando com uma empresa bem instalada, bem equipada, que adotam boas práticas, que tem um compromisso e um comprometimento com o mercado nos esclarecimentos e no seu processo de produção. Outro exemplo, pinos. Um pinus bem tratado, com o reagente colorimétrico azul ali mostra que o preservativo penetrou profundamente na madeira, e o outro que teve uma penetração muito periférica. Efetivamente, esta madeira não vai ter o desempenho desejado e almejado para o sistema construtivo. Bom, a preservação de madeira no Brasil ainda ela está estruturada no uso do CCA, para o processo de tratamento em autoclave. É um preservativo que tem mais de 80 anos de uso no mundo inteiro. No Brasil, supera, desde a década do final da década de 60, é utilizado madeira tratada com esse preservativo, com excelente desempenho. Ele responde hoje por aproximadamente 96% do mercado brasileiro e 4% são os preservativos de base classificados como CCB, né? A atividade da preservação de madeiras, e isso é muito importante, é devidamente regulamentada, tanto a atividade industrial da preservação de madeira, do tratamento, como dos registros dos produtos utilizados como fungicida e inseticida para o tratamento da madeira, é regulamentado pela Portaria Interministerial 292, Instrução Normativa 05, conta com uma associação, a Associação Brasileira dos Preservadores de Madeira, que divulga em seu site informações importantes sobre os benefícios da madeira e os critérios de compra, os critérios que devem ser adotados nas boas práticas do uso da madeira tratada, né? E também dispõe de um canal de informações ao consumidor. E tem um programa de autorregulamentação
Então você veja que é uma cadeia de produção responsável, preocupada em oferecer ao consumidor todas as mais importantes informações sobre o uso da madeira na construção. É responsável também por elaboração das normas técnicas sobre o uso da madeira. Então nós temos hoje a cadeia de consumo, toda ela coberta por importantes normas NBR, né? Que nós podemos destacar morões de cerca, postes de edificação e estruturas em madeira para a construção civil, né? E eu chamo a atenção para normas que estão aparecendo, que nós estamos trabalhando, que é a do uso de dormentes de madeira laminada colada, madeira de engenharia, para atender o importante demanda na área de dormentes para ferroviários, né? Então, o preservativo de madeira e a retenção de ativos é fruto de uma complexa análise de eficiência, de segurança e da melhor relação custo-benefício, que envolve um amplo trabalho de pesquisa, considerando as diferentes condições de uso da madeira e a viabilidade, que nós definimos como viabilidade técnica e econômica. Aí alguns exemplos de um campo de ensaios para avaliarmos os desempenhos de preservativos. A produção de madeira hoje tratada no Brasil está muito aquém do que nós temos como potencial. Hoje nós temos uma produção estimada em 2.200.000 metros cúbicos ano, já chegou a ser 2.500.000 metros cúbicos ano. 55% desse mercado está no segmento da construção rural, mas ainda Perfeito. A construção rural ainda muito primária, que é morão de cerca. Nós queremos que a preservação venha contribuir para a construção de galpões, instalações rurais para o agricultor, para o pecuarista e também para a construção civil, que é um campo que estamos em expansão, em crescimento. E no setor ferroviário com a prospecção de mercados em dormentes, tá? O CCA ainda, como eu te falei, é utilizado como principal preservativo, mas há uma tendência do surgimento de novos produtos que tenha eficiência fungicida, inseticida, retardante de chamas, enfim, atender a categoria 1, 2 e 3 da construção civil. E para finalizar, eu gostaria de mostrar algumas obras onde tivemos o cuidado do uso do eucalipto, né, aí madeira de engenharia, desde a floresta até a industrialização desse material, e vocês observem que a madeira, essa é uma estrutura em madeira laminada colada, do meu colega Hélio, da ITA, e veja que ela não está engastada no concreto, não está exposta ao intemperismo e sofreu o tratamento adequado para essa condição de uso. Um tratamento de ação fungicida, inseticida e com agentes que promovem e melhoram a estabilidade dimensional da madeira, né? Garantindo assim uma obra de qualidade, de excelente resultado. Eu queria passar mais algumas imagens, chamando a atenção para a construção de galpões. Olha, veja, isso é fora do Brasil, nos Estados Unidos, galpões. O Hélio talvez vá explorar um pouco esse tema, galpões que poderiam ser utilizados aqui para a construção de armazenamento de grãos, armazenamento de insumos, máquinas, armazéns portuários, em que a madeira se presta de forma decisiva, de forma substancial como solução técnica e econômica para isso, né? E, efetivamente, o uso da madeira roliça, o eucalipto roliço, aqui no Mato Grosso do Sul, nós sabemos que é muito bem empregada, temos usinas capacitadas, homologadas e com excelente experiência em construções, com profissionais projetistas que dão toda a assistência nessa construção. Aí alguns exemplos, principalmente na fruticultura, com excelente desempenho de resistência e segurança, que é muito importante. Aí você veja só uma opção de construção de madeira roliça, perfilada para a construção rural, né, em galpões de uso rural. Portanto, Eliezer, eu acho que consegui, ou pelo menos tive a intenção de mostrar para você a importância e os benefícios do uso da madeira na construção civil. E entender que a floresta é uma fonte
consistente, verdadeiramente sustentável e que pode atender às nossas demandas para uma construção moderna, uma forma de apresentar a madeira de um modelo de construção moderno, integrando a madeira com outros elementos construtivos e satisfazendo as necessidades do consumidor. Esse eu finalizo com 2 convites: acessarem o site Madeira de Verdade, tão original e nobre quanto o conteúdo, né? Tão nobre e original quanto o conteúdo. Ninguém utilizaria outro material para um bom envelhecimento ou do vinho ou de uma cachaça se não fosse madeira. E convidá-los para conhecerem o Núcleo da Madeira, o Núcleo de Referência e Tecnologia Madeira, que é um movimento dos profissionais de engenharia, de arquitetura, pesquisadores, instituições como WWF, entre outros, IPT e muitos outros, em que nós estamos criando um centro de desenvolvimento, de propagação, de promoção dos verdadeiros valores da madeira de origem legal para a construção civil. O meu muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Obrigado perfeitamente. Você nos brindou, né, com essa explanação, né, perfeita sobre esse encadeamento dos ciclos da madeira. Permaneça conosco, vamos agora ouvir a palestra do Hélio e no final vamos fazer as perguntas e deixar aberto para o bate-papo. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite e é sempre um prazer mostrar o trabalho que a gente faz, é um trabalho muito interessante. Nós começamos trabalhando com estruturas de madeira, com madeira nativa em 1980 e a partir de 2008 nós começamos a produzir laminado colado de eucalipto. O laminado colado é uma técnica muito antiga, tem mais de um século. As primeiras vigas foram feitas na Alemanha em 1911, mas aqui no Brasil a utilização ainda é muito incipiente, sobretudo com eucalipto. Vamos dizer, a tradição é sempre colar madeira de pinho. Então, o que o Brasil está inovando nisso? É a colagem de eucalipto, que é uma madeira mais densa e mais difícil de colar. Bom, o que nós fazemos, né? A gente pega, desde o início do projeto, um estudo preliminar, e vai até o final da obra. A gente faz o projeto, a gente fabrica, a gente monta e dá garantia de 20 anos. Isso é típico da nossa indústria, em qualquer lugar do mundo é assim. Concentrar todo o processo na mão de uma única empresa para a responsabilidade não ficar difusa e qualquer problema que houver posterior ficar sem alguém responsável. Bom, esse é o processo nosso de produção. A matéria-prima chega assim, é um eucalipto seco em estufa, umidade em torno de 12%, com tamanhos um pouco maior das peças que nós vamos fazer acabadas, né? Então ela chega aí embalada. O primeiro passo é a parte de colagem. Então esse é o nosso galpão de fabricação das peças, das vigas. A primeira operação é o finger joint, que é para fazer a emenda longitudinal das peças. Então esse é o processo, passamos na tupia, faz esse zigue-zague, que é o finger joint, para aumentar a área de contato da cola. A aplicação da cola é uma cola PU, a aplicação nossa é manual ainda. E depois é feito nessa prensa o encaixe disso aí. Então nós temos uma espécie de espaguete que vai andando e vai sendo cortado no tamanho que a gente precisa. Então essa é a prensa. Tantos fingers que tiver aí, essa prensa tem 6 metros de comprimento, qualquer finger que tiver dentro disso vai ser prensado. Aí ela sai dessa prensa e aí já é cortado no comprimento exato que a gente vai precisar. Exato em termos, né? Porque é sempre 2, 3 centímetros a mais do que a peça acabada. Então aí nós temos quase uma liberdade absoluta em termos de comprimento. Não caso da nossa fábrica, uma questão de espaço físico, as vigas têm no máximo 21 metros. Tecnologicamente, em termos de produção, é possível fazer viga de 40, eu já vi viga de 45 metros. Nessa fábrica a gente não consegue fazer acima de 21. Então aí é feita a classificação, depois que a madeira é colada, ela passa numa 4 faces, é feita a classificação das peças, aí as peças já estão classificadas, as peças melhores ficam no alto e embaixo da viga, a parte do meio da viga pode ser uma madeira de qualidade inferior. O passo seguinte é a aplicação da cola, aí é uma coladeira de cortina, de cola PU,
Então ela faz esses riços que vocês estão vendo aí. Na verdade é um filete de cola a cada 1 centímetro. E depois é armada a viga. Então aí nós já estamos numa prensa, essa é uma prensa hidráulica. E aí nós estamos preenchendo a prensa com uma série de peças. Evidente, a viga não tem essa altura toda, aí é uma pilha de vigas, né? Então isso primeiro ela é prensada lateralmente para alinhar as réguas e depois entra a pressão final. No caso do eucalipto, a gente usa 10 kg por centímetro quadrado de pressão. Bom, concluindo esse processo, nós temos aí uma peça colada já. Então essas já são uma série, nós sempre trabalhamos sob encomenda, então não temos nenhuma peça padrão nem em estoque, a gente já vai fabricando de acordo com a necessidade. Então essas peças já estão prontas para entrar no processo de usinagem. Então a primeira operação é entrar numa 2 faces, que vai fazer as 2 faces onde a cola sobrou e a espessura também a gente faz um pouquinho maior para fazer o aplanamento. E daí nós temos o que a gente brinca que é um paralelogramo quase perfeito, que isso em madeira é uma raridade, né? Vamos dizer, é muito difícil a gente conseguir uma peça com dimensões precisas e estável com as variações de temperatura e umidade. Então, o passo seguinte, assim que essa peça sai das 2 faces, é ir para a máquina de comando numérico, uma CNC, que vai fazer a usinagem das peças. Então, essa aí é a máquina de comando numérico, é uma CNC, é uma máquina alemã da Handger, e essa é a única máquina no Brasil para fazer usinagem de peças grandes em madeira. Então, ela é um sistema integrado, um sistema de CAD/CAM, que é um programa de desenho específico para madeira, que chama CADWork. Nós temos um programa de cálculo, um programa de desenho, e esses 2 programas são integrados com a máquina de comando numérico, que vai fazer a usinagem. Vamos dizer, esse é um grande diferencial que a gente se surpreende um pouco, né? A madeira normalmente está atrelado a baixa tecnologia, a uma coisa mais rústica, mais voltada ao passado. E hoje no mundo inteiro madeira é alta tecnologia. Vamos dizer, todo uso, e adiante eu vou mostrar algumas obras feitas no exterior, ela está sempre relacionada a técnicas muito sofisticadas, a alta tecnologia. Então hoje nós temos um sistema de projeto e produção que é equivalente a qualquer lugar do mundo e é todo automático. Então aí a tela do computador que tem a indicação de todas as operações que vão ser feitas na viga, que tipo de usinagem, qual é a ferramenta que vai ser usado, e esse programa residente da máquina conversa com o programa de desenho, que conversa com o programa de cálculo, ou seja, nós temos um sistema todo integrado. Então aí é o centro de comando, onde você tem esse monitor, que controla todas as operações. Teoricamente, o operador poderia nem estar aí, vamos dizer, é possível ligar a máquina e tomar um café, mas essas peças grandes aí podem quebrar alguma coisa e as consequências são complicadas. Então aí algumas fotos dela operando, aí ela está fazendo um encaixe numa viga, uma fresa de cabo. Essa aí é a universal, que é outra ferramenta que a gente usa. O importante é o resultado final, que a gente vai ver adiante. Então aí já é o material saindo da máquina de usinagem. Então dá para perceber a sofisticação dos detalhes. Ela faz meia madeira, faz espiga, faz rasgo, enfim. Qualquer elemento que a gente fazia antigamente na carpintaria tradicional, que foi abandonado por ser caro e complicado para fazer na mão, hoje é feito pela máquina. Ela substitui 20 carpinteiros experientes com folga. Então é interessante isso, a gente retomou algum tipo de encaixe que a gente já não usava mais, em função de ter uma tecnologia nova. Então aí é o material já pronto, dá para vocês verem as etiquetas. Ela, quando termina a operação, ela emite uma etiqueta que dá o nome da peça, a obra, o dia que foi feito, enfim, nós temos como rastrear toda a operação, que isso é feito desde o início da colagem. Então todo o material é rastreado, a gente sabe que umidade foi colado, que dia, qual é o lote da cola, enfim, isso peça por peça, né? Isso é uma vantagem. Então aí é o material já pronto, embalado, para ir para a obra. A gente procura não acumular muito material na obra, porque o material na obra é sempre exposto a danos, a acidentes. Então aí a gente faz os pacotes em função da sequência de montagem e vai embarcando, depende da distância da obra, do tamanho, em caminhões grandes, pequenos, mas procura não deixar muito estoque na obra, que é sempre um risco. Então a madeira vai embalada,
E na cabeça do pacote vai a mesma etiqueta da peça, dizendo que naquele pacote tem tal peça. Bom, outra possibilidade, e essa é uma das mais interessantes da madeira laminada colada, é produzir peças curvas. O que no aço é uma grande dificuldade, e no concreto também, para você fazer formas curvas, tal, na madeira é extremamente fácil. Então, aí vocês estão vendo uma viga, ela deve ter uns 10 metros de comprimento, mais ou menos. E isso é extremamente simples de fazer. Então, você usa uma prensa de solo, como essa que vocês estão vendo, e isso faz a conformação que quiser. A gente pode fazer vigas curvas, vigas em S, enfim, dá uma liberdade formal que na madeira é surpreendente, né? A única desvantagem das peças curvas é que a nossa máquina não usina. Existem máquinas que usinam peças curvas. Aí toda a parte de usinagem das peças curvas é feita manualmente. Então aí vocês estão vendo uma viga em S. Ela tem curvatura, ela começa com um determinado raio, dela vira ao contrário. E isso é simples de fazer. Não é um arranjo muito comum, para ser sincero, essa é a única obra que a gente fez que tem uma viga em S, mas é interessante que é possível fazer. A conexão da estrutura com as fundações é sempre através de um aparelho de apoio metálico. Como o Humberto falou, a gente evita ao máximo que a madeira fique enterrada dentro do concreto. Por quê? Porque a umidade é um fator de desenvolvimento dos fungos. Então, dessa forma, a gente corta totalmente a possibilidade da madeira ficar em contato com a umidade. Perfeito. Bom, a gente também faz pilares cilíndricos, isso muito em função do desejo dos arquitetos, né? Porque, na verdade, a gente faz um quadrado e depois transforma esse quadrado num cilindro e joga essa parte do material fora. Mas é engraçado, porque a gente pega uma árvore redonda, fatia, cola, faz um quadrado e depois usina de novo para ela ficar parecendo com aquela árvore lá do começo. Mas é uma grande vantagem porque a gente tem um pilar absolutamente cilíndrico, muito estável, porque ele aquelas tensões internas que vocês têm nas toras, que racha, que cria aquele monte de problema, aí a gente sai fora disso porque a gente faz uma madeira composta. Esse aí é um exemplo que eu acho interessante, porque, como o Humberto falou, a questão da umidade é tudo, né? Então, nós fizemos um pilar, né, um pilar duplo, totalmente isolado do solo, com uma conexão metálica, galvanizada a fogo, é um lugar de extrema exposição, perto do mar e tal. E daí o paisagista quis ajudar a gente, e daí tomou essa decisão, fez esse paisagismo aí. Então, o que era uma grande solução, ou seja, o pilar estava protegido da umidade e tal, virou um grande problema, porque aí isso é uma portaria de um condomínio e tal. Se o rapaz aí que cuida da portaria for cuidadoso, ele vai derrubar o prédio. Porque ele vai molhar essa planta todo dia. Então, aquela nossa briga de evitar que... Isso aí está coberto, tá? Apesar de ter luz por cima, é um vidro que tem lá em cima. Então, o que a gente é apresentado como uma solução, por falta de repertório das pessoas, acaba virando um problema. Porque o paisagista olhou e falou, que bonito fazer um jardim aí. Então, muito provavelmente, se o cara molhasse isso todo dia, obviamente a estrutura ia sentir. Isso é importante para ver como a gente não conhece o material. Como muitas vezes a gente usa o material de forma adequada, por ingenuidade, por desconhecimento. Aí o material dá problema, daí a gente vira e fala assim, pô, mas a madeira é uma porcaria, olha o que aconteceu. A madeira não tem culpa nenhuma, não foi ela que foi parar lá, foi a gente que pôs. Não foi ela que quis fazer do jeito errado, né? Não foi é sempre o uso que a gente dá, como o Humberto falou, é fundamental. Sim. Tá? Essa é uma foto de incêndio que é bem típica, né? Todo engenheiro de madeira traz essa foto de incêndio, porque a gente está falando exatamente dessa questão do desconhecimento do material, né? Então nós temos lá uma viga de madeira toda queimada tal, e 2 vigas de aço tortas em cima, né? Porque escoou. Ela chegou no limite, a temperatura subiu, ela muda de forma e para de atuar. E a foto que está dentro dessa foto mostra bem isso, né? Que você tem lá uma superfície carbonizada, agora o miolo da madeira está lá. Se você pegar um gráfico da temperatura em função da distância do centro, ela está lá fora com uma temperatura muito alta. Conforme vai entrando, se você medir a temperatura no meio de uma viga dessa, vai dar 40 graus. Porque o carvão é isolamento térmico, a madeira é isolamento térmico. Ora, se você tem uma madeira a 40 graus, o que aconteceu? Ela perdeu um pouco de umidade, o que é bom, aumenta a resistência. Agora, a seção útil diminuiu. Então, como o Humberto citou, como é que a gente faz o dimensionamento dessa estrutura para a ação do fogo? A gente coloca material que pode queimar sem cair. Deixa queimar, qual é o problema? Nenhum. Você vai ter uma diminuição da seção útil, mas as pessoas vão sair debaixo do prédio e depois o prédio vai cair.
Vamos dizer, o essencial não é evitar o incêndio, é salvar as pessoas que estão dentro. E nesse sentido a madeira é excepcionalmente boa, ou seja, a gente tem a ideia intuitiva, pega fogo, então é um problema. Pega fogo, mas deixa as pessoas sobreviverem, então ela não é um problema, é uma solução. O aço não pega fogo, mas cai. E não avisa que vai cair. Então esse são esses preconceitos contra a madeira. Incêndio, cupins, que o Humberto já explicou tudo que pode acontecer, eles são muito mais função do desconhecimento das pessoas do que um problema real do material. Bom, aqui é um gráfico muito simples, mas eu acho importante mostrar, que complementa um pouco o que o Humberto falou. Aqui, além da questão da energia aplicada, tem o peso, que é outro fator importante. Então, aí, para um pilar de 3 metros de altura, nós temos em azul a quantidade de material, então você vê lá que o peso do aço e da madeira é mais ou menos o mesmo, tá certo? Do concreto armado é bem mais. E em vermelho tem energia aplicada para produzir. Então, o que seria? O mesmo pilar, você põe lá um pilar do lado do outro, um de aço, um de concreto, um de madeira. Então, o azul, os pesos são mais ou menos iguais, entre aço e madeira, e o concreto é muito maior, ou seja, é tudo custo de transporte, emissão de CO2 no transporte. Em vermelho, nós temos a energia necessária para fazer essa peça. Aí o que acontece? A madeira, a energia é mínima, o aço é muito grande, e no concreto é um pouco menor. Tá? O slide seguinte mostra exatamente a questão do sequestro de carbono. Que nós temos aí, em azul, a madeira laminada colada e a madeira maciça, que são grandes sequestradores de carbono, e todos os outros materiais de construção têm uma emissão muito grande. Bom, além de fazer a fabricação, nós fazemos uma montagem das estruturas. Então aí já é um exemplo de montagem, né, os equipamentos de montagem, uma viga grande, essa viga tem 12 metros por 1,20 m. Então aí é um dos exemplos, né, de utilização, é um local de exposição e leilão de cavalos. E aí, dá para vocês terem uma ideia, esse balanço aí tem 12 metros de balanço. E aí, na verdade, é um espaço, tem uma pista de areia para expor os cavalos. E a grande questão aí do cliente essa é uma obra que tem uma vista muito grande para o Vale do Paraíba, está na Serra da Mantiqueira. E o cliente queria que não tivesse nenhum obstáculo na frente, então é uma estrutura que tem 12 metros de balanço. Essa é uma outra estrutura com vigas curvas. Isso aí são 3 vigas iguais, colocadas de forma invertida. O vão é mais ou menos 14 metros, com balanço de 4 metros para cada lado. Essa é a viga sendo preparada dentro da fábrica. Aí é o transporte, faz parte do nosso trabalho, ver como o material vai chegar na obra, né? Não basta... Por isso que a gente tem esse limite de 21 metros. Se a gente fizer uma viga maior de 21 metros, ela não sai de dentro da fábrica, né? E aí é a mesma obra montada já. Então aí dá para vocês terem ideia da liberdade formal que a gente tem na produção do laminado colado. É a mesma obra, um outro ângulo da mesma obra. Aí é uma outra estrutura que tem viga curva e pilar cilíndrico, pilar redondo. Aí dá para ter uma ideia da visão interna. A viga tem 12 metros de comprimento e os pilares são pilares cilíndricos extremamente esbeltos, tem 12 centímetros. Aí também é um outro pavilhão dentro de um condomínio lá em Sorocaba, perto de São Paulo. É interessante notar, mais uma vez, a questão da fundação. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. A madeira não pode encostar, como é que faz esse arremate? Então aí dá para ver bem, é um aparelho de apoio metálico, depois se você coloca o piso, a madeira fica solta. Além de ficar protegida, é um detalhe que arquitetonicamente não tem problema nenhum. Assim, pelo menos eu não vejo problema de ter uma questão como essa do pilar totalmente isolado do piso. Essa é a mesma situação, está chovendo, tem uma calha com seixos que evita sempre a água entre em contato com a estrutura. Aí é o mesmo prédio no dia de chuva. Esse é um detalhe importante. Não é um problema molhar a madeira. O problema é a madeira ficar molhada. Ou seja, se num dia de uma chuva forte você tem lá um alagamento, isso não é nenhum problema. A água vai escorrer, vai secar e o tempo de exposição a essa umidade é pequeno. Exato. O problema é um pouquinho de umidade todo dia. Aí
é um problema. Esse é um outro exemplo interessante, é um hotel. O prédio existia, tinha 2 andares, a gente fez um 3º andar em cima do prédio para aproveitar as fundações. Isso é importante, que só a madeira consegue resolver esse tipo de problema. Você pega uma edificação existente, que tem até uma possibilidade de ter mais um andar, as fundações aguentam, etc, etc, mas em aço e em concreto você não vai conseguir fazer isso. Com madeira você consegue. Então a gente fez, o hotel estava em funcionamento, ele parou 1 mês, a gente montou a estrutura do último andar, isso o cliente ganhou um andar a mais sem fazer fundação. Então até hoje a gente é muito bem quisto nesse hotel. Aí é uma estrutura mista, concreto, madeira, que é uma casa de altíssimo padrão. Então a ideia o que é? Mostrar a gama de produtos que a gente pode ter. É sempre o mesmo eucalipto colado, é sempre a mesma madeira, não tem novidade nenhuma, e os usos são os mais diversos possíveis. Então, o aspecto noturno da casa, é uma casa lá em Itaipava, no Rio, uma casa de altíssimo padrão. Bom, essa aí já não é mais estrutura de madeira, essa é escultura de madeira. Essa é uma obra que a gente fez para o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, o objetivo dessas diversas obras é exatamente vocês terem uma ideia de qual é a gama de produtos que a gente pode fazer a partir desse eucalipto, que parece um produto pouco nobre, ou barato, ou banal. Pelo contrário, é um produto nobre. Se a floresta for manejada para a serraria, for feita a desrama, for feito o plantio no espaçamento correto, e a gente tiver toras boas, é um produto nobre, de grande valor agregado, que vai ser muito eficiente na industrialização e tem uso múltiplos, pode ser aproveitado para diversos tipos de construção, para mobiliário. É a última instalação dentro do Museu da Manhã, que foi inaugurada no Rio de Janeiro na época da Olimpíada, e nós que fizemos essa obra para a Fundação Alberto Marinho, que é um cliente tradicional nosso. Nós fizemos museu do futebol, enfim, nós fizemos algumas coisas de museu já para eles. Esse é um detalhe das conexões. Então, mostra exatamente isso, a multiplicidade de elementos que você pode fazer sempre com o mesmo material. Essa é uma construção rural, não é uma construção rural muito simples, é uma construção rural com uma certa sofisticação, de uma fazenda de cacau no sul da Bahia. Eles querem produzir cacau de altíssima qualidade e dentro do projeto está tudo isso, a construção, a qualidade. Aí é um conjunto que vai desde a oficina mecânica até almoxerifado, refeitório, enfim. É uma estrutura, é um prédio grande, 3.000 e poucos metros quadrados, mas o uso é agrícola, basicamente a instalação de uma fazenda no sul da Bahia. Se é algum detalhe interno, o cliente não queria usar os fechamentos como contraventamento, então nós usamos esses pilares em V para garantir a estabilidade em relação ao vento. É uma fazenda de cacau que vai procurar certificação ambiental para o cacau, que valoriza muito o preço de venda. Então a ideia foi desenvolvida no começo um galpão metálico, mas a ideia de fazer em madeira é exatamente poder obter junto às certificadoras uma vantagem adicional por estar usando o material com as características da madeira. Então, sempre você tem essas vantagens. Esse é um aspecto de um setor menor da construção. Essa aqui é uma obra interessante, é uma obra para a Fundação Bradesco, é a maior obra de madeira já feita no Brasil. São 2 prédios com 13.000 metros quadrados cada um, foram utilizados aí 1.000 metros cúbicos de madeira. A obra levou uns 8 meses para fazer, é em Tocantins, na margem do Rio Javaés, lugar muito isolado, onde a ideia de pré-fabricação e transporte de material leve numa distância grande era fundamental. Então aí é uma foto da montagem, né? Nós fazemos toda a montagem, equipamento de montagem, tudo é nosso. E agora tem uma série de fotos do prédio pronto. Esse prédio foi inaugurado no fim do ano passado. Vamos dizer, um sucesso, porque a velocidade de montagem foi interessante. E é interessante saber também que é viável economicamente, ou seja, que é uma grande questão que as pessoas fazem. Um banco não faria um prédio de 26.000 metros quadrados se isso não se provasse razoável, vamos dizer. Talvez não tenha sido a opção mais barata, mas em relação ao desempenho acústico, térmico, de conforto, isso é uma moradia para crianças, ou seja, isso é um internato da Fundação Bradesco. Cada prédio desse moram 270 crianças durante todo o período do ano, eles têm só as férias. Então, o fato de você construir um imóvel desse tamanho,
como alojamento para 200, cada prédio são 270 crianças, como eu falei anteriormente. Para uma instituição que é uma fundação, que tem um caráter filantrópico, vamos dizer, a questão do custo era fundamental. E a gente conseguiu atender custo e qualidade de uma forma excepcional. Bom, tudo que eu falei até agora é o que a gente faz. E o que a gente faz é muito pouco perto do que a gente pode fazer. Então agora vou mostrar alguns exemplos de construções fora do Brasil. Isso é um prédio em Zurique, na Suíça, um prédio de 7 andares, todinho em madeira. O cliente exigiu do arquiteto, do Shigeru Ban, que o prédio não tivesse sequer as conexões metálicas, ou seja, é tudo madeira. Então, esse é o nó que liga os pilares e as vigas. Então você tem lá uma conexão, os pilares e vigas são em pinho, e a conexão em si é feita de outra madeira mais dura para conseguir aguentar os esforços em função disso. Então é o aspecto já do prédio pronto. Então é uma edificação no centro de Zurique, tem 7 andares e toda a estrutura em madeira. Essa é uma outra estrutura também do Shigeru Ban, da mesma empresa suíça, que é um clube de golfe em Seul, na Coreia. Aí, além de tudo ainda, as peças são em dupla curvatura. Então, as peças elas não são curvas num sentido só, elas são nos dois sentidos, como se fosse uma hélice de um avião. Então, aí dá para vocês terem ideia da trama que a madeira faz, entendeu? Então, é como se fosse um tecido quase, que tem uma forma quase orgânica, ou seja. Então, dá para imaginar as possibilidades do material, entendeu? Isso poderia ser feito de eucalipto, sem nenhum problema. Ser feito aqui até, não hoje, um dia, né? Hoje a gente não tem máquina para fazer dupla curvatura. Aí um aspecto final já do prédio pronto. E uma das coisas mais incríveis nesse prédio é que a empresa que produziu esse material na Suíça é parceira nossa em algumas situações. E eu perguntei para o engenheiro que fez a obra, né? Perguntei, mas quanto custou isso? Eu não vou lembrar o valor. Mas a gente olha um objeto desse e fala, essa estrutura deve ter custado milhões e milhões. É razoável, é viável economicamente. Então, essa é outra vantagem da madeira. Desde que você tenha um sistema industrial eficiente, bem feito, tal, a gente consegue produtos de grande sofisticação em custos razoáveis. Esse é um edifício no Canadá, tem 7 andares também. Isso é uma tendência atual, edifícios altos em madeira. Até 7, 8, 10, 12 andares é comum, tem alguns projetos de 20 andares que estão em andamento, mas que não estão edificados. Mas nessa escala é possível edifícios em madeira sem problema nenhum. E é um grande volume de madeira que vai nisso. Esses prédios gastam muita madeira. Então seria um mercado gigantesco. Aqui do Brasil, então, que não tem nada ainda, seria todo novo o processo. Mas vocês podem ter ideia, é um prédio comercial, não tem assim, além de ser bonito, né? Vocês vão ver a foto seguinte aí. Tá vendo? Esse é o aspecto interno do prédio. Ou seja, poderia ser um hotel, poderia ser aí no caso é um edifício de escritórios. Mas ele se presta a qualquer tipo de construção. Qual é a vantagem, além das ambientais, da aparência e tal? É que um prédio desse sobe uma laje por semana, às vezes uma laje menos que isso, entendeu? A velocidade de montagem é absurda. Tem um prédio que foi feito no Canadá que ele subiu uma laje por dia. Então, a velocidade de montagem é absurda. O material já vem pronto, não precisa ter nenhum acabamento, você não precisa fazer mais nada. O pilar já tá pronto, não tem revestimento, não tem nada. Outro campo, e tem a ver também aqui com o mercado daqui, é o uso que o Humberto começou a falar, o uso para galpões, para silos. Até hoje a Suíça faz silos para cereal em madeira. Silos muito grandes em madeira, porque é econômico. Aí no caso específico do potássio, né, o que acontece? Como é um material agressivo, se você fizer uma mistura metálica ou uma mistura de concreto, ela tem uma durabilidade muito baixa. Os depósitos para potássio, que normalmente são feitos no Brasil, são feitos em concreto, a cada 10 anos joga fora e faz um novo. Então esses depósitos grandes, principalmente para adubo, né, em geral, e para sal também, todo mundo faz em madeira no mundo inteiro, exceto aqui no Brasil. Deve ter mais algumas fotos do... Aí é um armazém de fertilizantes nos Estados Unidos. O Humberto tinha mostrado essa foto. Linda. Aí um armazém de sal na Dinamarca.
Lá eles usam muito sal por causa das rodovias, tal, para jogar no inverno. E então eles precisam desses armazéns. E aí é um exemplo de múltiplo uso de floresta com pecuária. Essa aí é o meu múltiplo uso, né? Então é uma forma de encerrar. E falar um pouco sobre isso também, né? Você não precisa expulsar a produção de alimento para produzir eucalipto. Quer dizer, eu tenho vaca leiteira e eucalipto. Não é um problema. É só uma questão de espaçamento. Bom, não vou falar nada sobre floresta diante de um engenheiro florestal. Então, muito obrigado e espero que algumas dúvidas sobre o futuro da madeira tenham sido respondidas. Perfeito. Ok. Hélio, muito obrigado. Excelente material. Excelente material. A gente vê a qualidade, né, e a beleza desse material. E a gente tem que trabalhar cada vez mais para que o nosso eucalipto consiga, e nós consigamos fazer isso com o nosso material em Mato Grosso do Sul e no restante do Brasil. É o nosso desejo. É isso aí, muito bem. Nós vamos então, duas perguntas, uma pergunta para cada um, nesse tempo. Perguntar para você, Humberto, com essa tecnologia que você nos mostrou, com a disseminação das usinas de tratamento, nós podemos afirmar hoje que essas usinas atendem aos requisitos técnicos, às normas e também aos requisitos ambientais? Perfeito, Eliezer. Muito boa pergunta, muito bom questionamento. Hoje, os dados que nós temos é que no Brasil existam aproximadamente 480 usinas de preservação de madeiras instaladas. Uma minoria está devidamente registrada e adotam as boas práticas de produção conforme normas e sob um rígido controle do seu processo de trabalho. Infelizmente. Então, é preocupante, porque nós precisamos contar com os agentes de governo, agentes fiscalizadores, para que exerçam a função de fiscalização, monitoramento dessas unidades de produção. Então, nós não podemos afirmar que todas estão legais. Ao contrário, eu diria que, lamentavelmente, é uma minoria que segue os rígidos padrões de registros e controles. A maioria ainda precisa se adequar a esse novo modelo de gestão, ter uma preocupação sobre todos os cuidados e os aspectos ambientais, operacionais, segurança do trabalho, saber a procedência do material que está utilizando e, acima de tudo, aplicar as boas técnicas de tratamento para cada condição de uso que a madeira será empregada. Eu chamo a atenção, Eliezer, porque nos preocupa muito a madeira tratada e seca, ela é muito segura e muito eficaz. Mas existem usinas que insistem em fornecer a madeira para o consumidor ainda recém-tratada, onde o preservativo ainda não teve a total fixação nas células da madeira. E pode ser ali um agente de uma contaminação, de uma alergia ou mesmo um prejuízo do desempenho operacional desse material, o desempenho técnico desse material. Então, insisto ao consumidor, ao pecuarista, ao agricultor, que ele tenha os cuidados de estar sendo suprido, atendido por uma empresa que segue boas práticas, que seguem a regulamentação exigida na Portaria 292 e na Instrução Normativa 05. Tá ok, muito obrigado. Hélio Olga, você nos trouxe domínio tecnológico, qualidade, beleza e nos falou sobre viabilidade econômica. Por que, então, nós temos tão poucas construções no Brasil em madeira e principalmente em madeira de eucalipto ou de outra espécie sustentável? Eu acho que é uma questão muito relacionada... Aliás, esse evento é importante porque nós estamos fazendo essa divulgação. Eu acho que é muito importante a divulgação e principalmente as escolas, né? Exato. Eu sou formado em engenharia civil, em meados do século passado, para vocês. Eu sou formado em 78, numa escola pela Politécnica, na Universidade de São Paulo e tal, e eu tive 5 anos numa escola de engenharia, nunca se falou sobre madeira como material de construção. Então é difícil, e isso não mudou nesses 40 anos que eu saí da escola.
De vez em quando eu vou lá fazer uma palestrinha, animar o pessoal e tal, mas não existe uma carreira estruturada de engenharia em madeira. Então é difícil que um profissional que não tem contato com o material, que não se sente seguro nesse uso, que tem essas dúvidas sobre incêndio, sobre cupim, que a gente tentou esclarecer aqui hoje. Ele chegou na vida profissional, a primeira coisa que ele vai fazer é se socorrer nos materiais que ele tem experiência, que ele se sente seguro, que é o aço e o concreto. Então, a falta de uma escola, no sentido grande da palavra, de uma escola de madeira, a retomada da tradição de construção em madeira no Brasil, que foi abandonada até o começo do século XX, tinha construções muito importantes em madeira aqui no Brasil. Isso aos poucos foi sendo abandonado em função do aparecimento de outras tecnologias. E hoje, que é fundamental do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, a retomada dessa construção passa necessariamente pela reconstrução das escolas de madeira. Então é importante isso. Acho que a grande questão é educacional e informação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Entendeu? Quebrar esses preconceitos sobre cupim, sobre incêndio, sobre o meio ambiente. Mas é importante as parcerias com as ONGs, o pessoal ligado ao meio ambiente. Nós temos uma parceria, o Humberto acompanha bem, do Madeira Legal, com o WWF. Enfim, o WWF, FSC, Greenpeace, todos estimulam o uso da madeira na construção civil. Perfeito. Então, esse preconceito, usar madeira é ruim para o meio ambiente, acho que está sendo quebrado. A questão do incêndio também está sendo trabalhada, dos insetos. Então, a chave de tudo é educação e informação. Agora, o potencial... o paradigma, retomar a cultura. Agora, em termos de volume, nós estamos falando em volumes absurdos de madeira, que daí... toda a madeira que está sendo plantada aqui para a serraria vai ser pouca. Exato. Mas não adianta, se a gente não fizer esse desenvolvimento antes, quando essas florestas estiverem maduras, elas vão ter um potencial gigante do ponto de vista econômico, mas se não tem alguém que transforma a madeira em dinheiro, não adianta ela valer uma fortuna em pé. Perfeito. Nós temos que criar esse mercado, nós temos que fazer educação, nós temos que promover o uso da madeira, para daqui a 15, 10, 15, 20 anos, quando a gente tiver um volume gigante de madeira manejada para a serraria, não só aqui é o polo excelente, mas nós temos o sul da Bahia, nós temos outros polos importantes que tenha mercado para isso. E os agentes transformadores são esses jovens formandos na arquitetura, na engenharia, conhecendo esses valores da madeira. Realmente, eu tenho certeza que são profissionais que estão vindo com uma nova ideia sobre a ocupação, né? Seguramente saberão dar um destino muito melhor no uso da madeira, de um recurso que nós temos abundante no Brasil para atender a demanda em habitação e em construção civil. Muito bem, muitos desses profissionais estão conosco aqui no MS Florestal, no 5º Congresso Florestal Online. Por gentileza, permaneçam conosco, muito obrigado. O Humberto Tufolo e o Hélio Olga estarão aqui ao vivo para o bate-papo no chat com vocês a partir de agora. Muito obrigado.